Vamos começar aí pelo debate, aqui pelo nosso, da nossa direita, é o doutor fiscal do trabalho, né? Que vai aí começar a sua retórica, a sua falação, o nosso tempo, presidente Luciana, 15 minutos, com direito mais 2 horas de réplica. Não. Então vamos para 15 minutos, o senhor tem a palavra, seja muito bem-vindo. Estamos muito emocionados com um evento dessa magnitude na Ordem dos Advogados do Brasil. E o prazer adicional é ter sido convidado para não falar da indústria do vestuário, o que me deixa muito feliz, porque tem sido o motivo da maior parte dos convites que têm sido dirigidos a mim, e o grupo a que eu pertenço dentro da Superintendência Regional do Trabalho não é um grupo que se restringe ao combate ao trabalho escravo no vestuário, apesar de ser, talvez, o setor em que esse combate é mais rumoroso, é mais visível, até por conta de repercussão na sociedade, por conta de mídia, né, da mídia. Mas, felizmente, eu vou discorrer de um tema que, para mim, é até mais ameno, apesar de estarmos falando de algo que é extremamente sério, extremamente lesivo aos direitos humanos, aos direitos fundamentais no campo do trabalho, que é o trabalho em condição análoga de escravo na construção civil. O universo, quando a doutora Luciana me fez o convite para discorrer sobre isso, eu absolutamente me perdi, porque a quantidade de vertentes que se pode abordar esse tema é uma quantidade absolutamente infinita. Envolve temas como migração, envolve temas como o sistema produtivo, que também, à semelhança do sistema do vestuário, é extremamente pulverizado, também se aproveita aí de vulnerabilidades adicionais desses trabalhadores, o trabalhador migrante, o trabalhador que vem de localidades muito miseráveis, principalmente, e no caso da construção civil, nacionais, brasileiros. E aí eu pensei, poxa, eu vou falar na casa do advogado. O que eu posso dizer que possa ser aproveitável para a advocacia trabalhista, para que ela, ombro a ombro com o Estado brasileiro, ela traga algum ganho, alguma melhoria para essa questão do combate à erradicação, combate e erradicação do trabalho escravo na questão da construção civil. E me ocorreu o caso que a doutora Ivani mencionou, usar esse caso como pano de fundo, que foi a reforma do aeroporto de Cumbica, o aeroporto de Guarulhos. Ela mencionou 130, na verdade foram 111 trabalhadores maranhenses, pernambucanos, baianos, resgatados, libertados de condição análoga de escravo, trazidos, aliciados com promessas falsas para trabalhar na reforma do aeroporto de Guarulhos. Foi um caso paradigmático, o número de resgatados é 111, um número também paradigmático no combate, na questão dos direitos humanos no Brasil, mas esse foi um caso que nos trouxe muitos ensinamentos, e alguns deles eu gostaria de dividir com vocês, né, principalmente com a advocacia, e principalmente no que a advocacia faz, que eu acho mais interessante, que é a questão profilática, a questão preventiva. Né? O tipo de assessoria que se busca, o tipo de assistência que se busca à advocacia, por exemplo, numa grande obra de infraestrutura urbana de proporções gigantescas, como foi a reforma do aeroporto de Guarulhos. Tá? Já no seu início, e a abordagem que eu quero fazer é muito específica na questão de poluição ao meio ambiente que causou essa reforma, principalmente no que diz respeito de utilização de trabalhadores de maneira desorganizada, tráfico de seres humanos de maneira descarada, tá? E abusos os mais diversos aos direitos fundamentais desses seres humanos que foram enganados e vieram para Guarulhos atender essa chamada de mão de obra que foi feito aí para a reforma do aeroporto. E já falando diretamente na questão do relatório de impacto ambiental, o famoso RIMA,
que em toda a grande obra pública ele sempre vai ter o advogado dando assistência para que esse relatório de impacto ambiental ele seja o mais fidedigno possível, e nesse caso específico de Guarulhos, ele foi uma tragédia anunciada. Né? Um documento que é feito um ano antes da obra começar, ou alguns anos antes da obra começar, ele já é quase um atestado de que ali, naquela obra, nós vamos ter, sim, uma submissão de trabalhadores a condições extremas de vida e de trabalho. Tá? Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, considera-se impacto ambiental qualquer alteração do meio ambiente causada por atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Toda atividade modificadora do meio ambiente dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental do RIMA, chamado RIMA. Esse documento, no caso do aeroporto de Guarulhos, ele foi elaborado, ele passou pelo crivo da assessoria jurídica da grande construtora que fez responsável por essa obra, e ele foi um soberbo copiar-colar de outros RIMAs no que diz respeito ao impacto para o meio ambiente do trabalho e para a comunidade do entorno do aeroporto de Guarulhos, de onde foi feita aquela obra. Tá? Obrigatoriamente, pela resolução do CONAMA, o relatório de impacto ambiental deverá desenvolver atividades técnicas de diagnóstico ambiental da área de influência, considerando o meio socioeconômico e as relações de dependência entre a sociedade local. Foi exatamente o que não foi feito nesse caso. O RIMA deverá refletir as conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá a relação de empregos diretos e indiretos a serem gerados. E aqui eu já chego no relatório, no mal feito trabalho de relatório de impacto ambiental que foi feito por essa construtora na obra de reforma do aeroporto de Guarulhos. O estudo de impacto ambiental estimou que, para a reforma do aeroporto de Guarulhos, se necessitariam, no seu pico de mão de obra, de 2.100 trabalhadores. Na prática, foi o dobro de trabalhadores que foram demandados. E o que mais causou transtorno na falta de programação dessa obra encontra-se no final desse item, em que se menciona, em que esse relatório de impacto ambiental menciona que toda essa mão de obra necessária, essa vultosa obra de reforma do aeroporto, seria toda conseguida com trabalhadores guarulhenses, trabalhadores ali em volta da cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, o que é uma grande piada, uma grande balela. Você não consegue, pelo menos na época em que essa reforma foi feita, você não conseguiu um pedreiro para fazer uma reforma numa casa, numa residência em Guarulhos, sem pagar um valor muito maior do que o constante ali naquele documento. Tá? Então, essa falha de planejamento já foi uma antevisão dos problemas que aconteceriam, que seriam problemas muito sérios, muito graves, que a gente vai ver de maneira bastante en passant nessa minha apresentação. O que de fato aconteceu, apesar desse relatório de impacto ambiental dizer que com trabalhadores de construção civil guarulhenses se daria conta dessa obra, o que se viu foi o inverso. Na verdade, essa obra foi toda realizada com 54% de trabalhadores migrantes, vindos principalmente do norte e do nordeste do país. Portanto, pela Lei 6.938, a gente pode tratar, sim, essa obra e essa construtora como uma grande poluidora, porque o que, de fato, essa obra gerou foi a mesma coisa que a obra de construção do aeroporto de Cumbica gerou na década de 80, que foi um aumento da favelização da região do bairro de Cumbica, em Guarulhos. Na verdade, Guarulhos herdou, por conta da desorganização da década de 80, e agora, com a reforma, houve uma nova herança de novas favelas, novas pessoas favelizadas. Isso
talvez o lado menos grave, a faceta menos grave, porque ali em volta do aeroporto aumentou de maneira exponencial durante a obra quantidade de estupros, quantidade de violência urbana, tá, gerada por essa chamada absolutamente desorganizada de mão de obra feita por essa construtora, de 3 letras, da qual não citarei o nome. Portanto, mais uma vez, essa favelização. E isso causa esse problema da má elaboração do relatório de impacto ambiental, é algo que não se... por exemplo, quando você compara com uma obra como Belmonte, por exemplo, no meio da Amazônia, que você leva 10 mil trabalhadores, é óbvio que para levar 10 mil trabalhadores para o meio amazônico, você tem que construir alojamento. Né? Para uma obra muito menor em São Paulo, você faz crer que esses trabalhadores vão ser chamados e vão morar de qualquer jeito, eles vão se virar para morar. E foi justamente o que nós encontramos. O resgate promovido em Guarulhos, desses 111 trabalhadores, foi justamente de condições degradantes, subhumanas de moradia desse trabalhador. Além das questões das falsas promessas de trabalho, não pagamento de salário e outros agravantes. Essa falta de organização ela vai levar a empresa a ter que se valer do expediente mais antigo para se chamar mão de obra, que é o expediente do gato, né, de se utilizar de aliciadores que atuam nesses municípios do Nordeste para trazer esses trabalhadores para a obra. O resgate foi feito sob 111 trabalhadores, mas a quantidade de trabalhadores explorados e que estavam submetidos a condições extremas, nós não temos condição de quantificar. Né? Esses 111 foram flagrados, encontrados, retirados e libertados. Agora, esse número deve ter sido muito maior, né, durante aí os 2, 3 anos em que essa obra foi realizada. Tá? Então, essa é a figura do gato, que agiu, os gatos, né, vários gatos, uma rede de gatos a serviço dessa construtora, aliciou aí um número não quantificado de trabalhadores no Nordeste e no Norte do país, para que eles viessem a São Paulo através de ônibus clandestinos, pagos por eles próprios, trabalhadores, cobrando taxas para o próprio gato e contraindo dívidas que deveriam ser purgadas posteriormente aqui em São Paulo, após a efetivação dessa promessa de trabalho, que em alguns casos não se concretizou. Foram promessas que não foram cumpridas pelo RH depois da construtora, que eram realmente os trabalhadores que estavam na situação mais penuriosa, aqueles que nem conseguiram começar as atividades laborais. As condições em que eles viviam, né, ali nas favelas, eles realmente chegaram de ônibus com muito pouca informação sobre aquele vínculo prometido a eles lá nas cidades de origem. Trabalhadores muito carentes de informação, alguns com dificuldade até de falar o português. Havia um grande grupo desse de indígenas de etnia Pancararu, que foram aliciados numa aldeia em Pernambuco, que também chegaram nessas mesmas condições, e que chegaram justamente para bater a porta do RH da empresa, porque lhes foi prometido por esses gatos a serviço da empresa, né, sob encomenda da empresa, que eles chegariam e já teriam o seu lugar para trabalhar. Muitos deles ficaram na rua, foram acolhidos e se organizaram ali de maneira improvisada. O Dr. Luiz Carlos Fábio acompanhou uma dessas diligências, né? As condições realmente eram subhumanas, eles viviam, os próprios colchões e cobertores que eles dispunham, extremamente precários, para morar em imóveis na favela mesmo, foram doados pela comunidade de trabalhadores ali daquela comunidade, né? Aliás, alguns deles até me chamou a atenção, porque alguns deles que se organizaram para fazer as doações de alimentos e de colchões para esses trabalhadores eram ex-trabalhadores da obra de construção do aeroporto de Guarulhos. Quer dizer, como a coisa se perpetua, né? Como nós patinamos, aí não conseguimos melhorar esse tipo de tragédia anunciada, né? Aqui mais das condições de alojamento, né? Eles eram
moravam em quartos, muitos homens, muitos trabalhadores. Aqui, acho que a gente já terminou um pouco a história de Guarulhos, para falar de outros casos, em que também essa falta de organização das empresas, falta de preparação dessas empresas na contratação e na chamada desse trabalhador vindo de outros estados, vai causar o trabalho análogo de escravo. Aqui é a reforma do Hospital Oswaldo Cruz, na Avenida Paulista. Né? Um grande hospital com uma grande construtora que vai ter o seu nome envolvido com trabalho análogo de escravo, justamente por se envolver numa teia de terceirização e quarteirização, de aliciadores, para conseguir atender a sua demanda de mão de obra. Né? Aqui, outro caso também envolvendo construção civil, também de desorganização, mas esse já num ambiente não urbano, um ambiente... esse resgate foi o resgate feito na empresa de ferrovias, ali em área de mato, né, de mata nativa, e em uma frente de trabalho, esses trabalhadores estavam sem água, sem comida, morando em condições precárias, em containers de aço, completamente... Isso dentro da cidade de São Paulo, eles estavam sofrendo aquilo que a gente só vê no trabalho escravo no norte e nordeste, que é o isolamento geográfico. Eles sofriam isolamento geográfico, não tinham acesso à telefonia, não tinham acesso à comunicação. Esses trabalhadores, um deles, ele foi literalmente resgatado, no sentido de que ele estava sofrendo convulsões mesmo na frente de trabalho. A médica que estava na nossa equipe reputou essas convulsões ao abuso de bebida alcoólica, que não chegava comida, mas chegava bebida alcoólica nessas frentes de trabalho, e chegava droga também. Tá? Ela reputou essas convulsões que esse trabalhador estava sofrendo ao abuso e à falta de alimentação. Esse trabalhador, os colegas chegaram a pedir, a equipe só chegou a essa frente de trabalho porque se valeu dos trens da própria companhia que explorava esse trabalhador, e esses trabalhadores, quando viram ali, quando a gente chegou, eles estavam tentando dar assistência a esse trabalhador que estava sofrendo convulsões, e os trens da companhia não pararam para prestar a devida assistência. E o lema dessa companhia é um lema muito interessante, que é: a gente nunca para. Interessante. Esse trabalhador, depois de retirado dessa frente de trabalho, foi um resgate de 55 trabalhadores em condição análoga nessa frente. Esse trabalhador ficou aí mais de 3 semanas hospitalizado. O Dr. Luiz Fabre é o que conduziu a ação civil pública nesse caso. Aqui, outro caso de construção civil, também envolvendo obras públicas, né? Já terminamos. Não, já terminei. Essa aqui é para falar na minha querida cidade natal, São José do Rio Pardo, que também tem trabalho escravo, e que também nós tivemos um resgate ali de trabalhadores de obras do Minha Casa Minha Vida. Né? Obras públicas também têm esse problema. A gente teve um problema aqui na capital de São Paulo, envolvendo CDHU, dinheiro público financiando obras com trabalho análogo de escravo. Esse trabalhador e os seus colegas dormindo precariamente, sem alimentação, sem salário, submetidos a trabalho forçado. Ali a identificação foi de trabalho forçado, porque eles eram ameaçados para continuar trabalhando mesmo sem receber salário, eram oriundos do Maranhão, tá? E eram coagidos a manter trabalhando, senão nada receberiam. Tá? Basicamente, eu queria só mostrar um pouco desses resgates da construção civil, dizer que a advocacia tem um papel muito grande, principalmente na prevenção, tá? Em preparar realmente as empresas para fazer essas contratações. Tá? O Ministério do Trabalho insiste muito no momento da contratação ser na origem. Tá? As empresas, principalmente quando há uma demanda muito grande de mão de obra, contrate, prepare o RH da empresa
a anotação da carteira de trabalho, o exame médico na origem onde esse trabalhador é recrutado. Tá? Nós insistimos muito que o momento em que o contrato de trabalho se aperfeiçoa é esse momento mesmo, esse momento do convite, da oferta da vaga de trabalho e a aceitação dessa vaga de trabalho, tá? Que o transporte desse trabalhador seja informado ao Ministério do Trabalho através da certidão declaratória. Tá? A certidão declaratória de transporte de trabalhadores é muito importante, não é só um papelzinho, não é só mais uma burocracia, ela prevê, a certidão declaratória de transporte de trabalhadores, ela evita os deslocamentos sem a garantia do emprego, ela impede que as condições ofertadas no contato com o trabalhador sejam modificadas no destino. Isso ocorre com em muitas ocasiões. Ela freia o uso do gato, dos intermediários que não são idôneos para chamar esses trabalhadores, e ela permite que o Ministério do Trabalho acompanhe tanto na origem quanto no destino. E nós fazemos, das poucas CDTTs que chegam até a Superintendência de São Paulo, a gente costuma, sim, fazer o acompanhamento das condições desses trabalhadores. Tá? Então, a minha contribuição era essa, eu me coloco à disposição de vocês. Vou chamar aqui também o nosso procurador, doutor Luiz Carlos Michele Fábio, para poder trazer a sua contribuição. Os tempos serão os mesmos aqui, aviso os nossos palestrantes. Muito bem-vindo. Bom, estimados senhores, meu nome é Luiz Carlos, sou procurador do trabalho na 2ª Região. É uma honra inenarrável tê-los a atenção até agora. Senhores, eu gostaria aqui, nessa casa, para onde eu volto, e marca tal qual um DNA, até hoje, mais de 10 anos depois de ter entregue a minha OAB, eu ainda me lembro do número dela, tal qual um RG, OAB 195384, e é muito emocionante que a OAB entre com os dois pés nessa história. Eu acredito muito no Estado de Direito como a mais importante conquista da humanidade. Sem o Estado de Direito, nós não evoluiríamos, e não existe um cérebro eletrônico por trás do Estado de Direito. São pessoas moldando instituições, e com a OAB, com o advogado como principal ator na consecução do Estado de Direito, eu tenho certeza de que nós conseguiremos chegar onde vimos planejando. Eu gostaria aqui, senhores, de deixar-lhes 2 mensagens, senhores advogados, principalmente, mas também todos os amigos, colegas que estão aqui presentes. A primeira mensagem, eu me dirijo aos senhores advogados enquanto juristas, enquanto operadores do direito. E a segunda mensagem, eu vou me dirigir aos senhores enquanto profissionais, enquanto novo nicho de atuação que está surgindo, onde os valores partem de 1 milhão, 10 milhões, 15 milhões, 100 milhões, onde há desafios, há oportunidades. Então, em primeiro lugar, eu vou me dirigir aos senhores, e a mensagem, como operadores do direito, e a mensagem que eu gostaria de passar aos senhores, vamos pensar mais nas soluções do que nos problemas. Vou aqui listar alguns problemas que foram apresentados no decorrer dos debates e falar quais são as soluções que a gente pode desenvolver. Em primeiro lugar, grandes obras, na forma como vem sendo empreendida, tem se transformado em sinônimo de favelização. Essa forma de recrutamento de trabalhador de uma localidade a outra do território nacional, sem garantia de alojamento, sem garantia de contrato de trabalho, sem garantia de retorno à localidade da origem, tem acarretado proliferação de favela. Isso a gente viu no caso OAS, nas obras do aeroporto de Guarulhos, de reforma. A favela, enquanto bolsão de miséria, ciclo de... Eu não sou determinista, eu acredito que o ser humano se supera, mas está demonstrado, se a pessoa cresce sem saneamento básico, a chance dela vir a lume como ser humano é nula, é praticamente zero.
é muito difícil, né? E a gente viu a consequência desse fluxo desordenado migratório, da forma de recrutamento, sem garantias de retorno, proliferação dos barracos. E durante as operações vem ao nosso conhecimento de que a favela do aeroporto de Guarulhos surge com a construção do aeroporto de Guarulhos, tal qual as favelas da Baixada Santista, que a gente chama de cotas no entorno da Anchieta, surge com a construção da Anchieta. Então, quanto a esse problema favelização, a solução passa por um maior conhecimento desse documento que o Dr. Luiz Alexandre falou, que é a Certidão Declaratória de Transporte de Trabalhadores. Certidão Declaratória de Transporte de Trabalhadores. Um documento positivado e atualmente regulamentado pela Instrução Normativa 90 de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego e que condiciona a contratação de trabalhador de uma localidade a outra do território nacional, a obtenção desse documento em que se explicita as condições de habitação no local de destino e daí o órgão do local de recrutamento já informa ao órgão da fiscalização do local de destino que já se prepara para receber. É uma ferramenta inteligentíssima. Vale a pena os senhores lerem a Instrução Normativa 90 de 2011 e do Ministério do Trabalho e Emprego e conhecer essa ferramenta que é a Certidão Declaratória de Transporte de Trabalhadores. A propósito, configura delito de aliciamento de trabalhadores de uma localidade a outra do território nacional o recrutamento de trabalhadores sem essa CDT, Certidão Declaratória de Transporte de Trabalhadores. Pois bem, o segundo problema, a gente apresentou o problema primeiro relativo à favelização, o segundo problema tem a ver com a eficácia. A gente tem essa ferramenta que é muito inteligente, mas a partir do momento em que o empregador se coloca em adrede, deliberada situação de descaso, no sentido de dizer, eu não estou recrutando, quem eles estão sabendo por causa da Rádio Peão que a gente está com essa obra, estão vindo espontaneamente, eu não estou recrutando. Senhores, é certo, como diria Herbert Hart, que a gente não vive numa sociedade de demônios, mas também não somos todos anjos. A gente relegar a um juízo... Qual que é a palavra? Ingênuo. É lógico que você vai esbarrar nesse argumento de não, eu não tenho como controlar o princípio da reserva do possível, né? E você levar apenas essas conclusões para você impossibilita aquilo que o meu mestre Guilherme Guimarães Feliciano me ensinou como sendo o princípio do aprimoramento contínuo. Não, ele não tem culpa, eles estão vindo sem ele saber, né? A partir daí, a gente começou a desenvolver teorias que vão responsabilizar, independentemente de culpa, por esses danos que o meu colega classificou como danos ao meio ambiente social urbano, para promover aprimoramento contínuo, para que se ele não está contratando efetivamente, que deixe isso claro e inequívoco, mas não, está chegando trabalhadores, ele está incorporando e o processo todo resulta a expansão de favela, que enquanto expressão da miséria é uma forma de poluição socioambiental, a importar a aplicação do artigo 2º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que define exatamente dessa forma o que é poluição e, consequentemente, esse beneficiário como poluidor, e a partir daí empolga a aplicação do artigo 14, que trata de responsabilidade objetiva, dentro de uma lógica racional, que é aquilo que os ambientalistas chamam de internalização das externalidades negativas. Ora, o subproduto dessa grande obra é
a favelização, vamos trazer o custo social disso para dentro dessa cadeia. E que arque com esse custo quem dela se beneficia, seja a empreiteira, seja o usuário desse serviço desenvolvido, que vai acabar pagando um sobrepreço onde estiver embutido essas indenizações. E com base nisso a gente desenvolve esse pensamento de responsabilidade em cadeia produtiva, de responsabilidade do detentor do poder econômico relevante. Por que é importante identificar o detentor do poder econômico relevante? Porque quando você deve 50 mil a um banco, você tem um problema. Agora, se você deve 50 milhões a um banco, quem tem problema é o banco. Então a gente precisa de um garante, de um lastro econômico nessa ideia. Isso vale para a construção civil, vale para o setor têxtil e tem a ver com isso, de pensar mais na solução que nos problemas. Uma atuação do Ministério do Trabalho e Emprego numa oficina vai resultar na regularização de 10, 20 trabalhadores. Se eles elevam essa responsabilização, essa imputação para o nível da confecção que contrata a oficina, uma mesma atuação vai tutelar 150, 200 trabalhadores. Se eleva o nível de atuação para as grifes, uma mesma atuação vai atingir, vai beneficiar 10 mil, 15 mil trabalhadores. Pensem mais na solução do que nos problemas e depois a gente procura a técnica jurídica para construir a argumentação tópica para aquela questão. E o terceiro problema que eu vou salientar, eu salientei o primeiro da favelização, o segundo que é essa pulverização de responsabilidades, eles estão vindo sem que eu saiba. O terceiro é a questão da localidade de origem, né? O trabalhador, ele individualmente considerado, ele procura aquilo porque as condições de vida na sua localidade de origem são ainda piores, né? O que acontece aqui? A gente tem aquele argumento, ele está acostumado, é lógico que está acostumado, o ser humano se acostuma a tudo, por isso que somos a espécie dominante no planeta. Mas o que vocês devem ter bastante consciência é que quando eu falo de trabalho escravo, eu não estou pensando isoladamente na situação da vítima. Eu estou tutelando, às vezes, todo um setor da economia, eu estou tutelando esses efeitos decorrentes de favelização, e é por isso que a gente fala, né, não são apenas razões de ordem humanitária que empolgam o combate ao trabalho escravo, não é apenas a proteção daquela pessoa, são também razões de ordem socioeconômica. Trata-se de proteger o empregador cumpridor da legislação, da concorrência desleal, de quem assintosamente a descumpre, trata dessa questão social de urbanização, de espaço urbano, etc. E quanto a esse problema da localidade de origem não oferecer oportunidades, é isso que eu quero da OAB, compartilhar com vocês, porque eu reconheço a força da OAB como quarto poder, de fato, no sentido da gente começar a evoluir com algumas soluções. É recrutado lá em Tucano, em Pernambuco, para trabalhar aqui em São Paulo, naquele sertão. Dá para a gente verter a indenização de dano moral coletivo em projetos de desenvolvimento de agricultura cooperada, similar a kibbutz naquelas localidades. O contato com órgãos técnicos, cientistas para desenvolver isso, nós já temos. A OAB, com seu poder de rede, de articulação, seria maravilhoso nesse processo. A gente, para cada uma dessas soluções, estamos buscando soluções. Para o problema da falta de indústria, vamos fomentar outras indústrias, porque a gente liberta e não tem outra indústria para absorver essa mão de obra, vamos fomentar indústrias de valor agregado, de desenvolvimento de tecnologia. Estamos tentando iniciar um projeto nesse sentido em Tocantins. Aqui em São Paulo eu vou compartilhar com as minhas colegas, já venho falando da ideia de um polo têxtil numa localidade como Itacoaquecetuba, alguma localidade onde o custo imobiliário seja baixo, porque onde há desafios há oportunidade. Então vamos fomentar o cooperativismo junto com essas comunidades e eliminação de intermediário, porque todo dia a gente vê que o know-how eles têm, e
quando coloca uma etiqueta, a gente tem uma transição de uma peça que custa R$ 5,50, passando a custar 150. Vamos eliminar o intermediário, que isso chegue direto à grande grife ou ao consumidor final, sem aquela intermediação da confecção. A gente tem como fazer isso, mas aí seria assunto para reuniões de encaminhamento, né? Senhores, e agora eu quero, para finalizar, deixar uma mensagem aos senhores enquanto profissionais, enquanto pessoas que têm, para além dessa responsabilidade com o Estado de Direito, tem no direito uma atividade de subsistência, de colocar comida na mesa. Afinal, não existe almoço de graça, né? Milton Friedman, there's no such a thing as a free lunch. A gente está aqui diante de um novo nicho da advocacia. E a gente poderia também ter encaminhamentos de palestras sobre como explorar isso. Envolve novas formas de pactuação de honorário advocatício. Deixa eu falar uma coisa que Palomek Lopes fala, e às vezes o advogado trabalhista não assimila bem, e tampouco os demais operadores. Ele diz, esse jurista espanhol, da Universidade de Salamanca, que não existe um direito individual do trabalho em sentido estrito. A lesão trabalhista, ela é coletiva. Se eu deixo de recolher FGTS, pagar hora extra, raramente é porque o empregador escolheu um único trabalhador como alvo para suprimir direitos. Não, aquilo atinge todos os seus trabalhadores, né? E o grande mestre Homero Batista Mateus da Silva, ele corrobora essa assertiva ao dizer que é uma ficção imaginar que alguns poucos milhares de magistrados atenderiam uma população economicamente ativa de mais de 100 milhões de brasileiros através de pequenas reclamações trabalhistas individual. Então a alma do direito do trabalho é coletiva, e é um paradoxo que se faça tanto evento para discutir se o aviso prévio proporcional de 3 dias a mais tem início ao primeiro ano ou ao segundo ano, se o divisor é 150 ou é 180. Senhores, isso aqui não diz nada em termos de eficácia de direitos sociais. Hoje são novos tempos e a gente deve pensar nessas novas fronteiras do direito do trabalho, que é essa ênfase numa advocacia trabalhista consultiva. Porque quando eu falo em responsabilidade em cadeia produtiva, que inclusive é um fenômeno positivado em 2014 pela recomendação acessória à Convenção 29 do OIT, que foi aprovada em junho de 2014, e também é uma norma que foi sendo desenvolvida pelos operadores do direito do trabalho brasileiro. A gente está falando em compliance trabalhista, em compliance social. Surgiu um novo nicho. E é um nicho, como a gente falou, em termos financeiros, né, o caso OAS, que é um caso brilhante, conduzido por todos os parceiros, mas no Ministério Público, pela doutora Cristiane Vieira Nogueira, ele repercutiu, foram 15 milhões de indenização a título de dano moral coletivo no âmbito extrajudicial, não foi isso, doutora Cris? E dos quais 10 milhões vai ser revertido em investimento na própria favela para a urbanização de áreas degradadas. Quando a gente fala de caso ALL, que o doutor Luiz Alexandre citou aqui, a condenação em primeira instância foi, salvo engano, de 15 milhões também, 5 milhões. Bom, vocês vejam, lamentavelmente, né, 5 milhões, mas são valores crescentes, e a gente está chegando aí em novas cifras, isso tem a ver com punitive damages e tudo mais. Meus amigos, onde há desafios, há oportunidades. Eu gosto de salientar sempre, falo isso sempre
diretamente ao Dr. Solon Cunha, que em muitos casos de trabalho escravo a gente compara a flor do lótus. Situações que a flor do lótus ela nasce da lama e vira uma flor belíssima. E aqui a gente tem muitas situações assim, que surgem na lama, mas que a gente consegue depois transformar numa flor, de repente até fortalecer nossa atividade econômica. E conto com vocês, advogados, para isso, para mais uma vez a gente defender o Estado de Direito. Muito obrigado a todos. Queria agradecer ao doutor Luiz Carlos Michele Fábio pela sua exposição e imediatamente passar para o doutor Marcos Menezes Barbertino, juiz do trabalho aqui do nosso querido 15ª Região, Tribunal da 15ª Região. Com a palavra, por favor. Bem, eu tenho um tempo exíguo para falar a vocês de uma temática muito interessante e muito ampla. Mas só para avivar a vocês, quando a gente fala de Constituição Civil, você está falando de um fenômeno muito específico da sociedade brasileira que está no cerne da nossa urbanização. Éric Hobsbawm lembrava que se colocássemos uma lanterna no pescoço de cada cidadão brasileiro e olhássemos o Brasil do espaço, nós veríamos o maior deslocamento populacional em tempos de paz na história da humanidade. Não foram judeus fugindo do Egito, nem a invasão corintiana do Maracanã. Foi exatamente o fenômeno de urbanização da sociedade brasileira. São Paulo era uma cidade pacata no início do século XX. Se tornou uma das maiores metrópoles do mundo. E uma metrópole, e todos vocês vão de concordar, que era bela e se tornou horrorosa. Como as outras cidades brasileiras. O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, é um enclave da Zona Sul. O resto é um ajuntamento populacional horroroso, fétido. Estas são as cidades grandes brasileiras. Salvador, de onde provenho, é a mesma coisa. Há uma casca de beleza e há um aglomerado de seres humanos, depósito de seres humanos, improvisado, sujo e fétido. Se vocês não tiverem essa noção, vocês não vão saber como é que a gente se apropria do território nacional, como é que a gente exerce ou não o direito de propriedade no Brasil, e como é que a gente faz isso desde a autoconstrução, que é a atividade econômica da Constituição Civil por excelência do brasileiro, até as grandes obras. E eu queria me permitir ler a vocês alguns excertos que usei para ministrar uma aula na Escola Superior do Ministério Público da União, quando exatamente a Procuradoria da República e a Procuradoria-Geral do Trabalho estavam montando as suas estratégias para enfrentar o problema das grandes obras. Então, são universos muito distintos, mas que acabam se conectando no nosso subdesenvolvimento, na nossa capacidade de produzir adjetivos e regras em profusão, regras sofisticadas, e basear essas regras numa ideia muito própria do brasileiro, que não está em nenhuma outra sociedade ocidental. Nós somos o povo mais livre do mundo. Nós queremos usar as estradas de um modo singular, individualmente. O espaço público tem que ser usado de um modo singular. A justiça tem que ser usada de um modo singular. Eu olhei as estratégias da Justiça do Trabalho do ano passado para trazer alguns números a vocês. Fiquei decepcionado, porque eu não encontrei lá as grandes construtoras na lista dos grandes litigantes. Sabe por quê? Porque os grandes litigantes da Constituição Civil é o seu Alfredo, o seu José, a empreiteira tal e qual. A única das grandes empreiteiras que estava lá não se relacionava com as obras próprias, nem as grandes, nem as médias, nem as obras urbanas de Constituição Civil. Era um desenvolvimento de um capítulo específico, que eu também sou parte, porque envolvia o desenvolvimento de atividades civis, de obras civis, mas do complexo industrial militar brasileiro. Então, só está lá por essa singularidade. Bem, e o que narrava eu para os colegas do Ministério Público? Primeiro, quais são os nossos problemas para enfrentar o problema do trabalho análogo a escravo, de um modo geral, mas especificamente na Constituição Civil, porque ela emprega massivamente. Ela é o setor que mais emprega brasileiros, continuará empregando.
Bem, primeiro a ideologia da dádiva que está inoculada no nosso sangue. O brasileiro não compra trabalho. É uma vergonha ao brasileiro dizer isso. Ele dá emprego porque ele é uma pessoa muito legal. Ele dá emprego. Na verdade, ele acha que isso é um ato social cristão, mas ele, na verdade, exerce um ato de absoluto cálculo. Ele compra trabalho, e não há nada de errado nisso. Comprar trabalho, não comprar o ser humano. Bem, a nossa formação técnica é voltada para o litígio, para fatos estilizados, como se nós fôssemos pessoas racionais. Nós somos racionais. Pelo menos 10% do tempo que estamos conscientes, nós somos racionais. É o que diz a neurociência. Nós, no restante do tempo, nós somos pessoas intuitivas, emocionalmente intuitivas, inclusive. Nós temos problemas de regulação, né? Tanto em geral, como regulações específicas para certos setores. Se vocês pegarem as nossas normas regulamentadoras, elas, de um modo geral, vão se aplicar à Constituição Civil. Mas a Constituição Civil é exatamente o fazer, não é? É o criar o risco, né? Porque o direito fundamental eleito na Constituição não é expelir nem abolir o risco. O risco é impossível de ser abolido. Ele pode ser mitigado. Esse é o direito fundamental que está escrito lá. É dever constitucional, jurídico, de quem patrocina a atividade, mitigar o risco próprio da sua atividade. Bem, e que narrava eu mais ao Ministério Público? Quais são os problemas específicos das grandes obras? E por que estou falando das grandes obras? Porque elas vão deslocar população. E que população especificamente? Vamos lá. Primeiro, ausência de regulação quanto ao conceito de meio ambiente do trabalho. Quem está trabalhando o conceito de meio ambiente do trabalho é a jurisprudência. Nenhuma norma regulamentadora, de modo estrutural, assimilou o conceito de meio ambiente do trabalho. A Cátedra de Direito do Trabalho continua buscando ensinar aos alunos o que é aviso prévio, 13º salário, né? E perde-se aulas e aulas com coisas que não faz muito sentido que você não consiga aprender por autoaprendizagem. Ao contrário, ao reverso de aprender como é que se organiza o mercado de trabalho e para qual é a finalidade social do direito do trabalho. Para que serve aquilo? Para a dominação, sim. Para a promoção, também. Estamos fazendo isso no Brasil? Tenho sérias dúvidas. Nós temos uma dificuldade, né? Não há uma previsão legal regulamentar quanto ao manejo da Lei 6.938. E alguém pode perguntar, mas o senhor não dá aula de direito de meio ambiente? O senhor não é um ambientalista? Por que o senhor está preocupado com a compartimentalização do direito? Porque o Estado tem uma memória e o Estado funciona assim. Eu preciso de uma regra, e eu preciso, mais do que isso, de uma regra administrativa para que eu me mobilize a aplicar uma lei que, desde já, por exemplo, a própria discussão sobre a lista suja do trabalho escravo, a denominada lista suja, é uma discussão muito interessante, mas é uma discussão que o Supremo Tribunal Federal não vai se limitar a discutir o problema do que é privacidade, do que é a legalidade estrita ou não daquilo. Porque a Lei 6.938 diz expressamente, uma das sanções para o poluidor é a suspensão do acesso ao crédito das instituições públicas. É isso. Já está a sanção prevista em lei. Me parece que o que o banco de dados do Estado, do Ministério do Trabalho faz é uma tarefa, né, de publicidade. A sanção não está realmente. Não é o Ministério do Trabalho e Emprego que aplica essa sanção. Diria eu que, se fosse um representante jurídico de qualquer dessas instituições financeiras, eu determinaria aos meus analistas dos empréstimos que continuasse, sim, a examinar aqueles que poluíram o meio ambiente do trabalho. Porque eles também têm que sofrer a sanção da Lei 6.938. Mas vamos à frente. Nós não temos como prática, e o ilustre representante do Ministério do Trabalho exemplificou isso, né? O relatório de impacto ambiental de uma das maiores obras aeroportuárias do país simplesmente se limitou a falar da bondade. Eu vou gerar empregos, quantifiquei os empregos diretos. Eu vou gerar empregos indiretos, e quantificou. Foi toda a informação sobre meio ambiente do trabalho que ele cuidou no seu relatório. Esse relatório está absolutamente fragilizado.
Ele vai deslocar a população? Sim, ele vai deslocar a população. E mais grave, né? Nós não temos isso nas grandes obras de infraestrutura, nós não temos isso nas obras urbanas, né? Os relatórios de impacto de vizinhança também não examinam esse aspecto. Vamos lá. Nós temos uma escassez de recursos do sistema de polícia administrativa, né? Nós vemos perdendo quadros do Ministério do Trabalho e Emprego, é evidente, a toda hora se percebe isso. Há uma baixa expertise do Poder Judiciário e do Ministério do Trabalho e Emprego para cuidar dos aspectos relacionados ao meio ambiente. Tal sintoma. Alguém aqui disse, na mesa precedente, que 160 ações coletivas é pouco. Bom, a GM sofreu uma nos Estados Unidos e pagou 58 bilhões de dólares por criar um risco. Então, não pode ser pouco, é que nós estamos tateando um instrumento jurídico novo, estamos aplicando a ele, ou de um modo muito modesto, ou, às vezes, de um modo muito pouco sistemático. Eu vou dar um exemplo para vocês. Transitou em julgado uma ação civil pública no meu tribunal e envolvia o setor calçadista. O empregador resolveu cumprir a ordem judicial, como qualquer cidadão aspira a fazer. Bom, como a ação civil pública foi ajuizada contra uma única empresa, num setor que é atomizado, quando ele tentou cumprir a regra, a empresa quebrou. Então, é necessário ter estratégia para manusear instrumentos jurídicos, porque é distinta cuidar do meio ambiente do trabalho, onde há empresas de construção civil atomizadas, fazendo obras nas residências das nossas, né? Para a investigação, a auditoria, os inquéritos administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego ou do Ministério Público do Trabalho para cuidar de setores que são oligopolizados, como são, por exemplo, as grandes obras. Nós temos um foco na lesão individual. Hoje aconteceu uma coisa muito curiosa na minha vara e eu perdi até a esportiva. O advogado não violou nenhuma regra ética. Ele ajuizou uma ação de acidente de trabalho contra duas empresas. É uma grande indústria e uma empresa de trabalho temporário. Ele fez um acordo com a grande indústria. 500 mil reais. Fabuloso, né? Pois bem. Depois, ele ajuizou, isso é só para o dano moral. Ele ajuizou uma outra ação para cuidar do dano material, agora só contra a empresa de trabalho temporário. Estava eu lá tentando conciliar as partes, quando eu olhei aquilo, eu falei, isso é um morto insepulto, não tem nem como cavar a sepultura disso. São 9 milhões de reais de condenação. A pessoa está tetraplégica. E a ação foi movida contra a empresa de trabalho temporário. Na minha vara, eu não permito isso. Diz que a empresa de trabalho temporário melhora a causa de pedir, senão vai para o arquivo imediatamente. A justiça é lugar de segurança, não é lugar de aspiração, não é lugar de sonho. Segurança jurídica para os cidadãos. O princípio da segurança não está no contrato, como gostam os liberais. O princípio da segurança está na Constituição e é para a cidadania. Não adianta eu ajuizar uma ação, pedir, postular 9 milhões de reais contra a empresa de trabalho temporário, que tem um escritório, uma secretária e 2 registros, um no Ministério do Trabalho e outro no Ministério na Receita Federal. Não é? Aí eu perdi esse símbolo. Doutor, chega a ser um absurdo, mas por que a senhora não entra com ação agora contra a tomadora? Porque quem administra o meio ambiente do trabalho, do contrato de trabalho temporário, quem é mesmo? É o tomador. E não é por ilegalidade, não, é por expressa previsão da Lei 6.019. É ele que vai exercer diária e cotidianamente aquilo que a jurisprudência e a doutrina brasileira ainda chama de subordinação. Não é? Mas é ele mesmo, é ele que vai mandar fazer, é ele que tem que prevenir o risco. Pois bem, você condenou quem não tem como. O empregador temporário não tem a menor possibilidade de interferir no processo de trabalho. E juridicamente, porque estudamos processo individual, ele é o empregador, ele sofre a sanção. Até reconheço que ele fosse responsável solidário. Reconheço. Mas solidário, por uma omissão, ex lege. O responsável mesmo é o poluidor, e o poluidor é a grande indústria. E agora ela tem um problema, ela já conciliou no dano moral. Eu acho que a senhora devia fazer alguma coisa, pelo menos para estimular o espírito cristão na grande indústria. Quem sabe não há também, né? Bom, nós temos um problema na construção civil e que será cada vez mais acentuado no Brasil nos próximos anos, que decorre exatamente da nossa mudança demográfica. São Paulo é uma cidade de imigrantes. Se vocês pegarem no foro pega antigamente, hoje não é mais assim, mas antigamente o pintor
vinha de um estado do Nordeste e morava num certo bairro de São Paulo. O pedreiro, né, vinha de um certo estado do Nordeste e morava num certo bairro de São Paulo. A nossa construção civil é extremamente artesanal ainda. E, por ser artesanal, o risco no ambiente de trabalho é muito mais elevado. Porque nós estamos falando de um meio ambiente antrópico em construção. Né? Ou seja, se este prédio já tem riscos, certo? Ele tem riscos previstos porque são riscos de um meio ambiente antrópico existente e estruturado. Pois bem, quando se construiu esse prédio, provavelmente no início do século XX, não é? Quem construiu isso aqui, artesanalmente, tijolo por tijolo, num desenho mórbido, não é? Correu um risco que ele nem sequer era capaz de mensurar, e provavelmente nem o engenheiro, né? Porque a obra tinha uma outra configuração. Hoje não é mais assim. Então, nós temos um potencial deslocamento que vai continuar. Não adianta a gente olhar para o fato jornalístico dos problemas que o país está vivendo, porque eles são fatos conjunturais. Daqui a 3 meses, isso será passado. Passado o que passou. Se a gente não aproveitar, né, o momento para fazer mudanças estratégicas e estruturais no nosso sistema de representação, vai passar e vai continuar do jeito que está. Mas as grandes obras de infraestrutura do Brasil não irão passar. O PIO, que é o Programa de Integração Logística, já tem mais 15 editais lançados. Um deles foi só a concessão da ponte Rio-Niterói novamente, já tem ganhador, uma das grandes construtoras do país novamente. O PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, vai continuar. O PAC Mobilidade Urbana vai continuar, e ele envolve a construção de sistemas metroviários nas grandes cidades do país. Bem, a CLT, lá no seu aspecto individual, diz que é dever do empregador fornecer alimentação e habitação quando ele promove o deslocamento do trabalhador. Bem, se ele promove no curso do contrato, não há dúvida, mas quer dizer que antes da celebração, esse risco pertence a quem? À sociedade? Porque as sociedades sofrerão a isso, o conceito de economia ambiental que o Fabre mencionou. Toda atividade gera externalidade, positiva e negativa. Qual é o sonho ideal de quem produz atividade e produz riscos? É que a externalidade negativa seja difundida, seja dispersa e que fique nas contas de preferência do contribuinte. Não é? A externalidade negativa, né, deve ser internalizada na ideia de sustentabilidade das cadeias produtivas. O trabalho análogo ao escravo na Constituição Civil, né, ele é tão evidente que às vezes a gente não enxerga. Quando a gente faz exposições para os juízes de fotos de obras, eles olham aquilo e dizem assim, mas qual é a irregularidade que está ali? Eu falei, eu não estou vendo nada. Eu falei, exatamente, não há nada. Não há nenhum processo de trabalho organizado, né? E é possível organizar um processo de trabalho, né? A forma de trabalhar. Não há equipamentos de proteção individual e proteções de segurança. E aí vem um outro problema da sociedade brasileira. A CLT continua sendo um instrumento jurídico extremamente avançado. Né? Eu me surpreendo às vezes de abrir a CLT e encontrar regras de prevenção ambiental na CLT, que é um texto de 43. Né? Regra de prevenção ambiental. Né? Regras de presunção de responsabilidade objetiva por violação daquelas próprias regras. Mas a CLT tem outros problemas. A configuração social do Brasil recomendava que nós criássemos regras de regulamentação do trabalho, regras de segurança e de saúde do trabalho, na perspectiva de uma tripartição. Com o grau de especialização da sociedade brasileira, que é uma sociedade extremamente complexa, não é possível achar que nós devemos submeter ao acordo de empregados e empregadores o nível de eficiência dos equipamentos de proteção individual e coletiva. Não é? A regra de saúde, a norma regulamentadora de saúde, foi um parto para ela ser promulgada. Porque nós estamos estabelecendo que esta comunidade complexa, que esta comunidade cheia de talentos, continue vivendo numa relação capital e trabalho do início do século XX. Então, nós temos que olhar para essa questão do trabalho escravo, do trabalho análogo ao escravo, porque a escravidão, formalmente, nós abolimos. O que nós temos que olhar é que nós continuamos, é um sintoma do subdesenvolvimento brasileiro a forma de contratar e executar trabalho na sociedade brasileira. É um sintoma de subdesenvolvimento. Eu
asseguro a vocês que boa parte dos prédios públicos que estão aqui no nosso entorno não sobreviveriam a nenhuma inspeção razoável do Corpo de Bombeiros. É um sintoma de subdesenvolvimento. Nós trabalhamos muito e trabalhamos mal. E aí nós criamos perplexidades, né? São trabalhadores que são invisíveis porque são trabalhadores manuais. Cada vez mais serão trabalhadores manuais estrangeiros, porque o brasileiro está se abstendo de trabalhar em trabalhos penosos. A migração interna do país ainda existe, mas ela é praticamente neutra. Isso quer dizer, se há migrantes vindo para o estado de São Paulo, para o Paraná, para o Centro-Oeste principalmente, a cidade de São Paulo está perdendo população também para esses estados. Para trabalhar em situação de risco e de penosidade, já é possível trabalhar no entorno das capitais do Nordeste. Não é necessário migrar. Então, o que nós teremos é um fenômeno novo. É esta configuração de uma legislação relativamente sofisticada, mas cuja cultura se baseia no indivíduo. Nós temos esse ano diminuiu a litigiosidade na Justiça do Trabalho. Houve menos processos individuais do que no ano de 2013. Mas, ainda assim, são mais de 2 milhões de processos, que basicamente estão cuidando de direitos obrigacionais. As ações civis públicas estão avançando, estão fazendo algo de positivo. Mas, para prevenir isto, é necessário internalizar em cada unidade econômica a ideia de sustentabilidade. A ideia de sustentabilidade associada à ideia de dignidade da pessoa humana. E o trabalho na construção civil continua sendo um trabalho sob elevado risco. Os acidentes típicos no Brasil envolvem, basicamente, a construção civil e o setor de transportes. As doenças ocupacionais são mais variadas, mas os acidentes típicos é construção civil e o setor de transporte. E, para melhorar essa circunstância, eu faço coro com o Fabre. É necessário que se desloque um pouco, né? A sociedade brasileira não vai deixar de ser uma sociedade em litígio. Nós, por alguma razão, descobrimos que é melhor viver numa sociedade sem mediação de atores sociais. Então, a gente briga em casa, corre na vara de família. Briga no bar, se for corintiano, você corre na delegacia. Não é? Briga no trabalho, a Justiça do Trabalho. Então, a sociedade não tem mediação, né? Não há meios de compor conflitos, nem de administrar conflitos. E nós estamos criando o maior judiciário do mundo que pesa na sociedade sob vários aspectos. Orçamentário, o tempo de duração das demandas, o custo disso para o Estado, para a sociedade e, principalmente, o custo para as pessoas. Hoje eu homologuei uma conta de liquidação de R$ 319 com 3 laudos matemáticos nos autos. Isso toma tempo, igualzinho o tempo de uma ação civil pública, que está lá no meu gabinete esperando para resolver um problema sério. Então, a advocacia tem que se deslocar um pouco para exercer essa trajetória histórica do protagonismo dos advogados no Brasil, para inserir nas organizações em que vocês trabalham a cultura da prevenção, do planejamento dessas atividades. Senão, vocês continuarão sendo, né, operosos defensores do direito de defesa de empregados e de empregadores, geralmente lidando cada vez com mais riscos e com mais riscos econômicos. Veja assim, eu contei um caso para vocês que parece patético. Uma empresa de trabalho temporário ser condenada a pagar 9 milhões de indenização por acidente de trabalho. Mas é isso, porque ela está inserida numa atividade econômica complexa. E assim acontecerá nas grandes obras, porque a prestadora de serviço Y, que botou 20 pessoas naquela obra, ela não está inserida na autoconstrução, nem na reforma das nossas casas. Ela está inserida num ambiente complexo e de extremo risco. E esse risco, naturalmente, vai causar grande nível de sinistralidade. E, para concluir, trabalhar é um direito e uma obrigação institucional.
A liberdade na sociedade capitalista, ela só existe na perspectiva de quem trabalha ou de quem está protegido na rede social. Quem não está protegido na rede de proteção social é convidado a trabalhar enquanto durar a sua vida útil. Então, por isso, não é possível malignizar o trabalho em qualquer circunstância. O que a gente precisa fazer é inserir no trabalho, no ambiente de trabalho, a ideia de dignidade de quem trabalha. É simples assim. E esta dignidade de quem trabalha não se baseia apenas nesse adjetivo de direitos humanos. Se baseia na observância de regras técnicas cada vez mais complexas e que cabe à advocacia levá-las para as organizações em que atuam. Convido o doutor Roberto Paraíba de Arruda Pinto, vice-presidente da Associação dos Advogados, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Eu não tenho muita familiaridade com esse tema, não tenho pouquíssima vivência com esse tema, mas o convite se deveu fundamentalmente que conversa paralela com a Luciana. Eu confidenciei para ela que eu fui advogado de uma empresa na construção civil, num caso que foi emblemático, teve ampla divulgação na mídia, e a minha ideia, então, ela me deu esse encargo, né, que eu vou tentar desempenhar da melhor maneira possível, de tentar fazer um contraponto aqui em relação às posições que foram, porque a minha experiência como profissional de advogado, eu confesso aqui para os senhores que foi um pouco trágica em relação à conduta do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, com a falta, né, de observância a meu ver, obviamente, nós estamos aqui, todo mundo aqui está imbuído do propósito, melhores impossíveis, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Aqui a crítica é institucional e absolutamente não é pessoal, e da forma da condução, sem a participação do advogado na oitiva de testemunhas, dos trabalhadores, e sem qualquer preocupação nesse sentido. Mas, antes de mais nada, para não falar que eu também não tenho nenhuma familiaridade, queria citar também a presença aqui, eu acabei de avistar aqui a figura do Solon de Almeida Cunha, que é um advogado que eu sou patrono do meu próprio escritório, um escritório pequeno, tenho uma experiência pequena, e depois, no próximo painel, quem vai participar é o Dr. Solon, que integra umas maiores bancas de escritórios da advocacia de São Paulo, então tem uma experiência muito maior do que a minha, e conhecimento também, aqui eu vou confessar aqui para os senhores também, muito maior do que o meu. Então, isso eu fico absolutamente tranquilo, porque minimiza um pouco a minha responsabilidade para falar sobre a ótica do advogado na casa do advogado. Antes de mais nada, eu quero mencionar só que, coincidentemente, eu estou lendo um livro que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é a refundação do Brasil rumo a uma sociedade biocentrada, que é de um cientista político, Luiz Gonzaga de Souza Lima, que ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele não é assim tão conhecido. Eu estive agora no Congresso de Direito Sindical em Cuba, que eu tive junto também, compareceu o Guilherme Feliciano, também estava lá presente, e na mesa tinham 2 professoras da Universidade Federal de Minas Gerais, e nenhuma das 2 conhecia o professor, o cientista político, esse Luiz Gonzaga Costa e Lima. Mas esse livro eu acho que é visceral, porque ele parte, principalmente o início do livro, ele parte de um pressuposto brutal, que ele fala que, na verdade, a sociedade brasileira ela foi privatizada em 1532 pelos portugueses e pelos outros europeus, com o objetivo não de vir aqui para fundar uma sociedade, mas para montar uma empresa internacional privada com o objetivo exclusivo de exportar, principalmente no início, né, as matrizes, né, o cana-de-açúcar e depois o café, para o mercado mundial. E o que é mais triste desse livro é que ele faz um retrospecto, né, da forma que foi construída a sociedade brasileira, que ele denomina até uma formação social empresarial. O objetivo é formar uma empresa mesmo, através de buscar o lucro, com uma superexploração sustentada no trabalho escravo, na dominação, na dizimação, né, da população originária, e ainda com o objetivo de exportação, de exploração do máximo, da obtenção do maior lucro possível, e ele
faz um paralelo também, até primeiro com na verdade, o surgimento, né, do modernismo. Então, se deu aqui no país periférico, no Brasil, e não, como todo mundo diz, na Europa, a Revolução Industrial. Nós estudamos nos livros de direito do trabalho, né, que é a questão social, que determinou o surgimento até do direito do trabalho, que combater a proteção das mulheres, dos menores, a questão social que advinda, melhor dizendo, da Revolução Industrial. Ele fala que não, que na verdade isso aqui, o modernismo começou mesmo no Brasil, nessa formação social empresarial, e que depois ele se constituiu num Estado econômico internacionalizado, cujo esse Estado era o comandado de fora, não era aqui dentro, como o objetivo de extrair ao máximo. E os engenhos de cana-de-açúcar eram empresas que se valiam de tecnologia extremamente moderna para a época, muito avançada mesmo, e que eram verdadeiras agroindústrias mesmo, todas sustentadas. Aí ele faz um paralelo para os dias atuais, que esses delineamentos, né, permanecem vívidos até hoje na sua essência, né, na sua forma desse prestígio, né, do aspecto exclusivamente econômico em detrimento do aspecto social. Que isso daí, só essa abrangência, só esse modo de ver, para mim, que consegue justificar como que o Brasil, que ele cuja economia, né, a sexta economia do mundo, e tem uma carga tributária, né, com quase 39% do PIB, uma das maiores cargas tributárias do planeta, tem essa deficiência de saneamento básico, essa deficiência de educação, essa deficiência das regras básicas para a população, maioria da população, que é produtora de tanta riqueza. E esse aspecto, então, que eu acho que está na base de fundo dessa nossa discussão, nós estamos aqui em pleno século XXI, discutindo aqui na mesa trabalho escravo, é uma triste constatação, e que os números também são estarrecedores. Você vê os números publicados no Ministério do Trabalho e Emprego, no site do Ministério do Trabalho e Emprego, que houve o resgate de mais de 45 mil trabalhadores nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos. Quer dizer, são os números assim que você lê, são estarrecedores mesmo, assustadores. Então, agora que eu fiz essa introdução, eu vou agora tentar me desincumbir aqui da minha missão que me foi confiada, e eu vou aqui invocar aqui o testemunho que eu participei desse processo, que eu vou citar um processo específico, que eu tenho até uma testemunha que também se encontra aqui nesse auditório, que é um advogado de uma outra empresa, que figurava no polo passivo também, que é o doutor Ivan Dick, aqui, que eu tive o prazer de conhecer nesse processo, e cuja atuação conjunta nessa ação foi uma fonte de grande aprendizado com o doutor Ivan Dick. E primeiro que eu gostaria de questionar é a própria forma de atuação da Justiça Itinerante, que conta aqui com a participação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que conta com a participação da minha queridíssima amiga, que eu tanto admiro, a doutora Ivani, que falou aqui nesse país, e pelo que eu estou, parece que ela não se encontra mais presente. Ela já me avisaram que ela já saiu. E, para mim, eu aprendi até no primeiro ano da faculdade de Direito que os fins não justificam os meios. Todos aqui estão imbuídos do mesmo propósito, como eu mencionei, que é a erradicação do trabalho escravo, e não, muito mais até do que o trabalho escravo também, não só o trabalho escravo, quer dizer, mas quanto qualquer tipo de trabalho violador dos direitos básicos sociais dos trabalhadores. Mas a experiência que eu tive, primeiro, começou da seguinte maneira. Eu trouxe até, na própria medida cautelar, foi juntados os documentos pelo próprio Ministério Público do Trabalho, que ele junta um e-mail. O primeiro aspecto que eu quero mencionar é a forma de atuação da Justiça Itinerante do TRT da 2ª Região, que, no meu ver, viola o princípio constitucional do juízo natural, a atribuição de competência que é feita para as duas agora, né, que estão, né, para a doutora Patrícia Terezinha e para a doutora Ivani. E eu vou até mencionar aqui a forma que foi feito isso, está nos próprios autos processuais juntados, e o processo, uma ação civil pública, é pública, né, pelo princípio da publicidade dos atos processuais, então, e foi juntado pelo próprio Ministério Público. Está aqui um e-mail
da Procuradora do Trabalho, dirigindo para a doutora Patrícia, né, Terezinha, que também eu tenho o prazer, né, de privar com ela uma amizade pessoal também. É uma pessoa que eu estimo e admiro, é professora de Direito, é uma magistrada de alto coturno, que é merecedora de todos os elogios. Acho que é bom a gente sempre frisar isso, que não estamos personalizando, melhor dizendo, a discussão. Aqui está, doutora Patrícia, conforme conversamos por telefone, solicito o acompanhamento da vara itinerante deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho para diligência em alojamento de responsabilidade da empresa tal, localizada na rua tal. Em seguida, no mesmo dia, um e-mail da doutora Patrícia, então ela dirige incontinente, ela própria dirige um e-mail para a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, fala: senhora desembargadora federal do Trabalho, presidente do TRT, tendo em vista o acionamento da vara itinerante por parte do Ministério Público do Trabalho, conforme e-mail da senhora Procuradora do Trabalho, doutora tal, solicito a designação do juiz do trabalho substituto para a 57ª Vara, que ela era titular. Então ela mandou um e-mail para presidente do tribunal, para presidente do tribunal indicar uma substituta na vara que era titular, porque ela iria no dia seguinte atuar junto com o trabalho itinerante. Enquanto que o princípio do juízo natural pressupõe a distribuição do processo por sorteio. Isso é regra básica, elementar. Não cabe a ninguém escolher o juiz que vai apreciar e julgar a sua causa. Isso é absolutamente inconcebível no âmbito do Estado democrático de direito. Então, prosseguindo, a desembargadora presidente. Então, abre aspas, defiro, designando a ilustre magistrada Patrícia Terezinha de Toledo como plantonista itinerante para, em caráter de urgência, deliberar sobre as medidas judiciais necessárias. E aí, então, com essa atribuição de poder judicial que, para um ato de portaria, tem uma portaria antes, que eu esqueci de mencionar, que é a GP 15, portaria da própria presidente do tribunal, na qual ela se outorga os poderes, né, de atribuir competência jurisdicional para juízes da justiça itinerante. Isso não tem similar na Justiça Federal, o procedimento é completamente diferente, não é a atribuição de competência para o ato administrativo unipessoal da presidente do tribunal. Eles respeitam as regras do devido processo legal. E então foi a doutora Patrícia, acompanhada do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, e fizeram a fiscalização, medida cautelar já intervindo, paralisando todas as obras, colocando disponível os bens de todos os sócios, uma medida cautelar de penhora online para todo mundo, e tomaram depoimento, isso também na sequência, tomaram depoimento. Eu não tenho certeza agora, acho que a doutora Patrícia, o depoimento foi no Ministério Público do Trabalho da 2ª Região. A doutora Patrícia só foi na diligência, foi no âmbito só logo em seguida, e eu estou me referindo de um caso que teve uma veiculação muito ampla na mídia, porque foi um prédio que desabou e que matou vários trabalhadores. Esse meu cliente, que era na Mateus Bay, na Zona Leste, esse meu cliente, que era a empresa da construção civil, ele tinha acabado, a Salvata, vamos dar os nomes aos bois, então, a Salvata. A empresa é a Salvata, e ela tinha sido contratada pela Torra, cujo cliente é estava muito bem assessorada no processo pelo Dr. Ivan Dick, para fazer o prédio já havia sido suerguido, o primeiro e o segundo pavimento, e no segundo pavimento ia ter uma loja da Torra, e a Salvata estava lá menos de um mês no prédio, o prédio estava pronto. E aí depois houve uma perícia que constatou que a causa do desabamento do prédio foi por razão de fundação, que a Salvata não teve nenhuma responsabilidade, tanto que o delegado de polícia ele só indiciou o dono do proprietário do terreno, do Abdala, né? Abdala, uma coisa parecida agora,
e que ele foi absolutamente responsável. Depois constatou-se que ele fez construiu o prédio em cima de um posto de gasolina sem tirar os tanques. É um negócio assim que a conduta dessa empresa foi aterradora. E o prédio desabou por culpa, por uma irresponsabilidade, que é um negócio assim, o cara foi um ato visando exclusivamente o lucro, deixar para economizar, para não tirar tudo, ele acabou causando a morte de vários trabalhadores. Agora, o que eu quero frisar também, que ficou tudo isso constatado, foi um laudo no processo criminal, foi um laudo do Instituto de IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, um laudo que constatou que, na verdade, o prédio, visualmente falando, estava perfeito. Teve até um depoimento no inquérito policial do engenheiro, que falou o seguinte, que era um engenheiro que foi contratado, não era da Salvata, era um engenheiro que foi contratado para fazer uma auditoria no prédio, quando estava começando a trabalhar, e ele fez aquela auditoria e falou, olha, eu examinei o prédio, não tinha uma rachadura, não tinha nada, porque ele até falou uma expressão que, para mim, marcou, que o cimento é o melhor amigo do homem, que nem fazendo uma analogia com o cachorro, né, que é o melhor amigo do homem. Se tivesse uma rachadura, uma trinca, alguma coisa, eu poderia até prever. Né, o cimento avisa quando o prédio tem algum problema estrutural. Esse não tinha nada, está perfeito. E mais ainda, essa empresa chegou ao ponto de colocar uma plaquinha da aprovação da prefeitura fraudulenta. Tinha uma placa na frente do prédio. Quer dizer, a empresa tinha acabado de entrar, estava começando as obras para instalar essa loja da Torra Torra, e aparentemente estava tudo perfeito, estava começando a trabalhar, e o prédio desabou, e quem estavam lá eram só os trabalhadores da Salvata, que acabaram falecendo. Agora, todos os trabalhadores da Salvata, sem exceção alguma, com contrato de trabalho registrados pela empresa. Todos registrados. E todos também com salários acima até... Isso tudo estou falando porque está constatado. Mercado, que é pago normalmente no mercado da construção civil. Nenhum com jornadas exaustivas. Tinha ninguém que fazia jornadas exaustivas, quando prestavam as horas, recebiam as horas extras. Reflexos, para ser absolutamente sincero aqui, talvez assim não pagava regularmente, né, para a gente ser honesto aqui também nesse debate. Mas o que foi o motivo apontado pelo Ministério Público do Trabalho para caracterizar, para configurar o trabalho análogo à escravidão, seria o problema da moradia, né, que o conceito, né, de trabalho análogo à escravidão foi elastecido, né, no curso do tempo, né, exatamente sob a luz aí do princípio da dignidade da pessoa humana. Né. Também tem que ter direito a uma vida minimamente condigna, né, com o refeitório que atenda, né, só que naquele refeitório tinha camas individuais, todos, tinha sanitários. A única coisa que influenciou na fotografia foi que tinha um chuveiro lá, que eles tiravam o chuveiro, que todos eram do Maranhão, que trabalhavam lá, porque o proprietário era do Maranhão. Falaram, um pessoal trouxe o pessoal do Maranhão, uma empresa que veio aqui trazendo. O proprietário do Maranhão, o proprietário era amigo de todo mundo. Todos os que trabalhavam lá, é uma pessoa self-made man, mesmo simples, do Maranhão, que foi crescendo. Todos os trabalhadores tinham o celular do proprietário. O respeito, para mim, é um conceito básico, elementar. É o primeiro que a gente tem que avaliar quando você quer enquadrar o trabalho, um trabalho escravo. O tratamento respeitoso que é dado aos empregados. Esse tratamento era muito mais que respeitoso, era fraternal, era cordial, era uma relação de amizade mesmo. E o que aconteceu, que tiraram fotos e que isso foi veiculado na Globo, na Record, no Estadão, e saiu na primeira página, isso que eu acho mais inconcebível de tudo, na primeira página do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, juízas trabalhistas salvam trabalhadores escravos. Acabou com a empresa, acabou, a empresa não existe mais. Não existe mais. Não sobrou nada. A empresa foi também com esse marketing negativo. E o que me causou espécie também, particularmente espécie, aqui também não estou, pelo amor de Deus, a procuradora que estava encabeçando esse processo, o Ministério do Trabalho, estava imbuída também, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, das melhores intenções, e queria
mas que atropelou o Estado Democrático, atropelou, tomou o depoimento no dia seguinte, ou no mesmo dia, eu não tenho certeza se é no dia seguinte ou no mesmo dia, mas assim, então todos os trabalhadores tinham acabado de perder primo, tio, irmão, toma o depoimento deles, sob forte emoção, sem chamar o advogado da empresa, sem se preocupar com o contraditório, num regime inquisitorial. Quando os meus colegas criminalistas falam, né, às vezes, as agruras que eles passam com o Ministério Público do Trabalho, né, com o Ministério Público nas causas penais, que não conseguem ver os inquéritos, vai na delegacia, não deixa, que é um exercício da advocacia, eu senti um pouco na pele isso, que eles me falavam com esse processo. E os depoimentos, a doutora Ivani, ela transcreveu de um trabalhador que prestou depoimento aqui, falando que as condições não eram dignas, que tudo. Agora, o que eu fui nessa audiência? Eu fui nessa audiência levando 60 trabalhadores, todos lá, todos extremamente indignados, porque no refeitório tinha um zelador que limpava o refeitório, tinha um cozinheiro que fazia o café da manhã, o almoço, um lanchinho e um jantar. E não era lanche de marmita, não, era lanche na panela mesmo. Então, todos lá, porque o Ministério Público exigiu que a empresa pagasse passagem para todos, rompeu o contrato de trabalho de todo mundo, fechou a empresa e exigiu que a empresa pagasse a viagem de volta para Maranhão para todo mundo, sem sequer consultá-los, saber se eles querem mesmo voltar para o Maranhão, se isso atendia aos interesses dos trabalhadores. O Ministério Público se arrogou no defensor, no titular dos direitos dos próprios trabalhadores. E eu fui para essa audiência com 60 trabalhadores e estava sustentando a tese, porque num processo dessa envergadura, na gravidade das acusações, estava acusando a empresa escravocrata, que não pode ter nenhuma acusação mais grave do que essa. Então, nós não vamos aqui aplicar a CLT nesse procedimento que limita o depoimento das testemunhas a 3. Porque quem pode falar, se ele trabalhar no regime análogo à escravidão, não sou eu e, a meu ver, também não é o Ministério Público do Trabalho. Quem tem que falar são os próprios trabalhadores. Então, eu queria ouvir os 60 trabalhadores naquela audiência. O que aconteceu, como também foi amplamente veiculado pela mídia, né, que deixou a gente um pouco assim, né? Fizemos um acordo que todos os familiares as pessoas tinham morrido, os familiares tinham perdido as vítimas, tinham passado irmãos, tudo. Então fizemos um acordo com os valores poupudos, lógico, não estou falando que nenhum valor do mundo, né, mas foi feito um acordo bem razoável, e o processo foi extinto. Então não teve o depoimento desses trabalhadores no bojo dessa ação. Então, mas eu confesso para os senhores que me causou bastante espécie a forma que é adotado o procedimento, tanto pela Justiça Itinerante do Combate ao Trabalho Escravo, pelo TRT da 2ª Região. Assim, o Tribunal Regional do Trabalho, o próprio Poder Judiciário, vem conspurcando, passando por cima, atropelando princípios jurídicos básicos, como o juízo natural, atribuindo competência. Para mim, foi, confesso para os senhores, assustador. Eu quero fazer uma proposta aqui para esse seminário, no sentido de que seja solicitado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, que todo procedimento que seja dado andamento pela Justiça Itinerante de Combate ao Trabalho Escravo, pela TRT da 2ª Região, seja comunicada a essa comissão aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, de Combate ao Trabalho Escravo também, para acompanhar também, junto com o Ministério Público do Trabalho e junto com os fiscais do trabalho. Nós estamos todos aqui irmanados, como eu quero dizer, no mesmo propósito, e é fundamental a presença também do advogado desde o início da apuração dos fatos. Então, eu faço esse pleito aqui junto ao nosso presidente da mesa. Muito obrigado a todos.